é normal no começo, né? Aconteceu Então, muito. as escolas, né, elas alfabetizam. Uhum. Tem um pouco de interpretação de texto nos primeiros anos escolares, né? Sim. Geralmente ali no máximo até o 8º ano, Sim. mas a maioria usa questões de múltipla escolha e materiais que está fora da realidade dos alunos. Uhum. Tá, é maravilhoso Machado de Assis, tá, beleza. José de Alencar é legal, legal. Aí Castro Alves, etc e tal, mas você acha mesmo que esse pessoal que está ouvindo letra de funk, sem criticar todos, né, de baixo calão, de vez em quando tem umas festas aqui perto e a gente ouve as letras. É praticamente um sexo auditivo, Sim. entendeu? E não diria nem o sexo, né? É como é a mesma coisa se fizesse com um prostíbulo. A gente que tem um Uhum. pouco mais de idade, né, sabe que quem já foi ou ouviu falar, sabe que essas músicas nem no prostíbulo, né, se executa aquelas coisas que eles cantam, né? Então é tenso, ou seja, a moda, Uhum. a música. Então o que acontece? Ele já entra desmotivado, né? E como o professor tem pouco tempo, ele já entra com o conteúdo seco, sem a Uhum. parte filosófica. Então você não sabe o porquê do cateto da hipotenusa, você não sabe para que você vai calcular uma área, você não entende qual o objetivo de multiplicar, dividir, de fazer uma equação. Então, quando Uhum. você entra seco nisso aí, né, você pensa, para que eu vou aprender gramática? Eu já sei falar. Para que Uhum. eu vou estudar leitura? Eu já aprendi a ler. Né? Sim. Aí só quando fica assim na nossa idade, você mandou o que eu parece, né? Então, que a gente começa a precisar disso, aí Inês é morta, né? Aí Sim. só uma super aprendizagem, só os profissionais de neurociência, isso quando ele não tem que procurar medicação, né? É, aí tive essa dificuldade mesmo de Tá, ler e mas esquecer. por que você teve dificuldade? Do qual do seu cérebro? Não, pelo fato de você nunca fez. Aham. Então, não sei se você lembra quando você aprendeu a dirigir. Sim. Era novo. Hoje Uhum. você entra no carro, você entra batendo papo, Sim. né? Você nem vê o que você fez, se você colocou primeiro o cinto, se você primeiro puxou, tirou o freio de mão e apertou o freio, se você primeiro foi na chave, você nem se perguntar para você, você não lembra. Automático. Mas eu me lembro que você tinha todo um ritual, né? Do que era primeiro, o que era segundo, Uhum. e às vezes na hora de sair o carro morria. Tá? Não comigo, não comigo. Ah, você era um cara bom, então, né? Eu fiz 3 aulas para poder tirar a carteira, né? Não vou Só, dizer que fui bom motorista, porque não só três sou. aulas? 3 aulas. Mas não era E obrigatório ter às 10, às 15 não, lá? não, Então, na sua época era não. diferente. Na minha época, eu acho que era obrigatório ter 10. E aí, como eu não tinha feito a aula teórica, eu falei, nem vou fazer a prova, né? Eu gastei 4 minutos para fazer a prova. A Então, teórica. é a teórica, entendeu? Uhum. E no volante, assim, aquela que é mais complicadazinha, eu errei, acho que uma saída de semáforo ali. Mas, assim, o que eu quero te mostrar é que a leitura dinâmica é simples, Uhum. mas é uma ferramenta que não é teórica. Por exemplo, eu vou te falar sobre o Big Bang. Você entendeu? Entendi. Teve uma explosão aqui, com essa explosão desencadeou 15 bilhões de anos, Uhum. papapá. Entendi, tá legal, posso ir embora. Não, ela é uma ferramenta condicionada. Então, tem gente que fala, professor, eu só treinei uma vez. No dia que eu treinei 2 horas. Mas o Uhum. resto da semana não deu para treinar. É a mesma coisa que eu querer ficar das 5 da manhã à meia-noite, tem academia que fecha à meia-noite, e querer sair de lá o Schwarzenegger. Você vai olhar no espelho, você não vai ver diferença nenhuma. Uhum.
Era melhor já ter feito 50 minutos por dia, uma semana, do que feito, né? Sem contar que você ainda pode ter uma lesão, sim ou não? Sim. Então, a leitura dinâmica, ela exige o quê? Repetição. Repetição. Uhum. Por exemplo, são séries de 10 minutos. Tem aluno que está fazendo, que tem muita dificuldade, muita mesmo, que não lembra nada. Uhum. Lê 10 minutos, não lembra nada, nem a cor do livro. Ficou melhor, então. Entendeu? E aí ele faz séries de 5. Faz 5 minutinhos aqui, explica 2. Depois, mais Entendi. tarde, vai lá, pega mais 5 minutinhos, estuda 2, fala 2, né? Fragmenta, né, o exercício. Mas você marcava o tempo, não marcava? Sim, e eu fiz uma ancoragem, não sei se é bom, mas assim, como eu não estava lembrando muito, aí eu bati o olho, aí eu começava a lembrar tema, aí eu falava. Porque assim, Bate o olho, cara, como assim bate o olho? bati o olho no livro ali que eu tinha lido. Porque eu pensei, não, o que que eu li? Aí eu, caramba, não tô lembrando de nada. Aí eu olhava assim, eu vi uma palavra. Aí, Pronto, aí, então aí você dava o fez um gatilho. exercício reverso. Então, se você me perguntar assim, como é que eu pioro a minha leitura? Não, mas para lembrar, Como é que né? eu Só faço para. para piorar a minha leitura? É simples. Você faz a leitura de 10 minutos, na hora de explicar, você fica dando uma olhadinha. Não, então, não dava olhadinha toda vez. Eu dava para iniciar, entendeu? Isso, então, Travava, eu falava, cara, o que que eu li? então você fez o pior que você poderia ter feito. Não, fala isso não. Parabéns, campeão mesmo, campeão, campeão. E eu falei, eu É, fui enfático. Não releia, não, não é não reler, não. consulte, É. nem dê uma olhada. Não, Está essa olhadinha filmado, aí. está filmado. Não é uma coisa assim, não estou lembrando. Aham. Está filmado. Então você fez a pior coisa que você poderia fazer. O nome Mas disso era uma vez ou outra, uma vez ou não, outra. Toda vez não, você né? fez a pior coisa. Uma vez ou outra, você, toda vez que você pedia, você fazia. Aham. Ou seja, você fez a pior coisa que você poderia ter feito na semana. É, Fala isso não. praticamente Tristeza. invalida seu treinamento. Tá? Né? Tristeza. Por quê? Porque toda vez que eu volto, eu condiciono o meu cérebro com a seguinte informação. Eu mando uma mensagem dizendo assim, não precisa ser radical. Se eu ler e não entender, existe uma possibilidade de retornar. Uhum. Não sei se você conhece a história da conquista de Alexandre o Grande, né? Com 17 anos ele já tinha conquistado a Europa. Aos 23, todo mundo antigo ali, pegando aquela região da Ásia, né? E da África. Então, Uhum. a técnica que ele usava, a principal, e quem ensinou foi Aristóteles, que era discípulo de Platão, que era discípulo de Sócrates, né? Uhum. Quando ele chegava num lugar para conquistar, ele deixava os soldados avançarem 1 quilômetro, mais ou menos, né? E alguns ficavam com ele. E ele pedia para jogar fogo nos navios. Conheço. Ou seja, não tinha como, ou seja, se eles não vencessem, eles não teriam como fugir, porque não havia embarcação para poder fugir. Aham. Então, se eu leio e explico sem possibilidade de voltar para o barco, ou seja, o meu posicionamento mental muda, tá? Entendi. Ele muda. Então, hoje é uma segunda ferramenta, tá? Uhum. Então, em forma alguma, é muito melhor você não lembrar nada. E só a força de tentar lembrar, a força de tentar lembrar, muda a sua bioquímica. Por É. exemplo, o que faz o músculo ficar mais forte na academia? É o peso? Não. Não necessariamente você levantar 5 ou 50, mas é o esforço que você faz no exercício. Mas não seria equivalente, James? É, tipo assim, eu tô querendo levantar aquele peso. Aí, para iniciar, o cara dá aquela ajudada? E o que é péssimo, né? Não Chama-se sei. roubada de peso, né? Eu já fui, mas não Não parece, mas sei. eu já frequentei muita academia, né? Não parece. Mas assim, quando eu tinha 20 anos, né? Existe essa Eu roubada? trabalhava. O que é roubar o peso? É quando alguém te auxilia, né? Ou quando você faz um movimento errado. Por exemplo, tem essa levantada que você faz em pé, que Sim, a sim. referência tem que estar encostado, né? Geralmente, quando você não encosta, você joga o peso, assim, ó. Aham. Que aí dá Nessa uma jogada, alavancada, você né? rouba mais de 30% do peso que você está usando. Era muito melhor diminuir o peso e fazer Entendi. correto.
tá? Então tem essa roubada. Agora, é claro que tem várias técnicas aí, né? Mas isso aí é uma roubada. Você entrou numa roubada, tá? Mas vamos para a segunda ferramenta. Como é que eu treino a continuação, né? Quando eu leio 10 minutos e explico 5, eu faço o chamado brainstorm. Sim. Brainstorm. O que é isso? Eu vou lembrar alguns personagens, eu vou lembrar de alguns lugares onde, eu vou lembrar, né, do quando, das datas, né, vou lembrar do como, os verbos, subiu, desceu, nasceu, morreu, ajudou, cresceu, fugiu, viajou, voltou, certo? Os verbos é o como, né? O que geralmente é o título. Então, você vai lembrando solto. E com o tempo, se você ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano, que é o ideal, por isso eu dei quase de graça, não sei se você viu, mas 20 sessões quase de graça. Tem uma aula de leitura dinâmica, né? Geralmente eu cobro R$ 300 para uma aula. Posso fazer uma aula experimental? Posso, né? Então, justamente por quê? Porque eu sei que é necessário, não por conta da quantidade de aulas, mas por conta do tempo, que é legal que você esteja sendo acompanhado. Tá? Então, essa ferramenta. Na segunda ferramenta, você pode anotar, segunda ferramenta. Na segunda ferramenta. Explicando sobre ela. Isso. Não sei se você chegou a ver algum vídeo. Você viu, né? Sim. Então, você lembra como é que é, né? Ela também é para aumentar a compreensão. O primeiro passo é manter o livro, você está gostando dele, né? Sim, é um livro interessante porque, inclusive, assim, eu lembro que você falou da história em um dos vídeos, de como... aí eu já tô esquecendo. Tem uma parte do livro que fala que você estava falando sobre, numa videoaula, sobre explicar, ao interpretar o livro, tô começando a lembrar agora, ao interpretar o livro, você vai envolvendo com ele, e ele fala sobre isso, de você Exatamente. fazer conexões de outros Esse livros. envolvimento com o livro é que faz criar memórias de longo prazo. Quando eu só leio e falo, né, de forma aleatória, provavelmente no mesmo dia à noite, se você leu de manhã ou no outro dia, você não sabe mais. Tá? Mas quando você faz essa segunda ferramenta, essa você lembra a longo prazo, porque o cérebro vai falar, ué, por que ele está lendo e fazendo esse debate aprofundado sobre os parágrafos? Deve ser importante para ele, né? Então, há um emocional mais intenso ali, aí ele grava, tá? Uma coisa que eu percebi, quando eu fui, a primeira vez que eu fiz a ferramenta, já ficou gravado de uma forma bem melhor do que antes, assim, de qualquer coisa. Eu achei interessante, porque... porque assim... lembrando aqui durante o dia. Porque assim, então, tem procedimentos que são automáticos, né? Então, após a refeição, você já tem o costume de a escovação, né? Então, quem tem esse costume, se ele não escova, incomoda. Sim. Então, se você treinar, após a leitura, lembrar o que foi lido, mesmo que você não exija que você se pergunte o que estava escrito, o seu cérebro já fez o trabalho. Sim. Tá? Ou seja, porque ele, como você treinou exaustivamente, ele já sabe que você quer a informação, então o seu metabolismo já está preparado para poder pegar o que estava escrito. Então, número 1, eu mantenho o livro, né? Mantenho o livro. O número 2, se estiver gostando, se não estiver, muda. Não estou Se você está gostando. gostando, ótimo. O segundo procedimento significa ler e interromper a cada parágrafo. Ou seja, com um parágrafo, ao invés de fazer dedução, eu vou fazer indução. Como é que é a dedução? A dedução é quando eu tenho muita informação e tiro conclusões, né? O autor vivia uma vida triste, né? O personagem, o autor não, o personagem, né? A mãe do personagem gostava de cozinhar, né? Quando chegava do trabalho. Não são espaçadas? São Sim. deduções, pelo que eu entendi, o pai dele é mecânico. Aí é para fazer isso. O peixe mora na água, a baleia é peixe, logo, qual é a minha conclusão? A baleia mora na água, né?
Sim. Agora, esse outro não, ele é por indução. Indução. Então, se eu digo assim, né, por exemplo, o homem, né, o esposo chega sempre às 19, hoje chegou às 20. O que a esposa pensa? Aconteceu alguma coisa. Se alguma coisa. Então, ela vai fazer o quê? Induções mentais. O que, pelo que eu conheço do meu marido, poderia estar fazendo. Uhum. Aí ela criaria várias possibilidades que se tornam maior do que o texto. Entendi. Então, ela induz ou se auto-induz a informação curta. João costuma chegar às 19, hoje chegou às 22. Seria fazer suposições ou não? É mais do que suposição, porque a suposição ela pode ser inverídica, né? E a indução ela tem que ser com base na informação real. Nós vamos fazer, que você vai entender exatamente. Mas esse exemplo da esposa seria mais uma suposição, ou não? Você teria como fazer uma indução nesse sentido? Estaria relacionada a preconceitos, né? Isso. Conceitos que ela tem dentro dela formados. Uhum. Seria mais para a linha da suposição. Né? Então, se ela, por exemplo, se ele já atrasou outras vezes, o que ele fez nessas vezes, né? Tá. Então, experiências passadas, né, e ideias pré-concebidas. Pode ser que dessa vez ele fez algo totalmente diferente, ele foi comprar flores, né? Uhum. Tá. Acho pouco provável. Mas, baseado nas experiências passadas, a tendência dela é outra resposta. Então, okay. vamos lá. Ó. O número 2 é ler e interromper a cada parágrafo, e número 3, explanar o parágrafo, tentando, né, trazer subliminares. Aí deu... Que estão escondidas, né? No caso, é ler e explicar. O tempo número 4, né? No total, né, você lê para, lê para, lê para, lê para, né? Lê para. No total, 10, 15 minutos por dia. Mas para cada parágrafo não vai ter, por exemplo. Eu li, expliquei, passo para o próximo. Vai marcar o tempo, porque tem parágrafo mais difícil, mais fácil, com mais ideia, com menos ideia, maior, menor. Tá. Por exemplo, eu falo, o João foi à feira e comprou 3 batatas. Uhum. Quem? João. Tá. Você já viu feira com uma pessoa só? Mas quem o quê, né? Certo? Sim. Então não é só o João. É o João, é o feirante, é o vendedor, tem um empacotador. A pergunta que você falou, quem, é aquela pergunta que a gente faz pro texto, né? Quem? Aí está relacionado, tudo está envolvido, automaticamente. Lógico. Então, é porque quando você falou, eu pensei só no João. Eu tenho certeza que não tem só ele, porque uma feira não sobreviveria com apenas um cliente comprando 3 batatas. Sim. Certo? Então, está lotado. Feira é um lugar que as pessoas não conseguem passar. Você falou o João como se tivesse acertado, assim, tirei 10, assim, entendeu? Com uma tranquilidade tremenda. Esse João é só um figurante. João foi à feira e comprou batata. Quem? É só mais um, ele João, é só mais um, não é nada. Entendeu? Tá. O cara que vendeu a batata é mais importante do que o João, senão não teria comprado. Se o texto é sobre o João, o João é o mais importante. Avalia. Nem sempre o mais importante está no holofote, tá? Então não é porque o Lula é presidente que ele está mandando, não. Certo. Então, quem está no bastidor, às vezes, é mais importante que quem está na beira do holofote. Então, isso aí, se você ler lá o 48 lições do poder, você vai ver muitos exemplos, né, relacionados a isso aí. Tá? Então, vamos lá. Onde? João foi à feira, comprou 3 batatas. Onde aí? Feira é o... Onde? Isso aí todo mundo sabe, até uma criança de terceira série. Então essa é fácil. Então, até uma criança de terceira série falaria feira.
Então acertei, essa é fácil. né? Ai, ai. E aí? Onde? Feira. Na feira é só o óbvio. Isso aí. Só o mel da chupeta, tá? Onde? Cidade? Qual país? Ele não fala país, ele não fala cidade, ele não fala se é na cidade ou na roça, ele não fala se é na beira da estrada ou no estabelecimento. Então, pode ser em qualquer lugar desse. Não, não pode. Não? Não. Ah, no meio da rua? Tá vendo só? Uma pergunta boba dessa. Se ele for comprar batata, tem que ter uma banca de batata, Entendi. né? Então, tem a feira, tem a banca. Se ele foi, tem Ah, um percurso, que é da casa ou de onde ele estava, até onde ele chegou, que foi a feira. Não aham. eu diria, ele está na feira e não foi. Então, Certo. tem um percurso, tem uma entrada, tem uma saída, tem o pátio, tem a frente das bancas, tem a parte de trás, tem as outras bancas. Uhum. Eu te dou certeza que todas essas coisas que eu falei tem lá. Sim. Agora, numa cidade qualquer, não posso dar certeza. No meio da rua, não posso dar certeza. Mas que tinha um parque, que tinha bancas, e que tinha uma banca de batata, que teve um percurso, eu te garanto que tem. Aham. Tá? E se eu disser quando? Se eu lhe Quando? perguntar. Você entendeu que Onde? interpretar o texto é muito mais simples do que aquele negócio que você fazia no quinto ano, Simples? né? É É, simples, mas não disse que é fácil. quando? Tem diferença do simples para o fácil. Você vai pegar o livro, você parar no parágrafo e explica. Aham. Não é simples? Sim. Sabe, é o que o livro que eu estou lendo fala, né? Você tem que saber fazer as perguntas, mas mais importante é saber respondê-las quando você está lendo, né? Mas a pergunta já é a resposta, tá? É, Quando? desperte o gigante interior, né? Na pergunta você já tem a resposta. Quando você consegue perguntar, é porque você já tem quase que a resposta toda. É José, o José quando? Roberto. Travou aí, Camilo? O que é isso? Travou. José Roberto Marques fala sobre isso, né? Na pergunta. Não faz ideia de quando? Oh, De raiz. manhã, não sei. Pois Foi é, em de manhã à outubro, tarde. não sei. Foi na primavera, não sei. Foi na Idade Média, não sei. É no Quando? futuro, né? Não. Quando ficou com fome? Quando, O texto diz quando que precisou de alguma coisa? João foi. Quando precisou de batata. Ah, Ele foi, né? Se ele foi, é no passado. quando ele precisou de batata. Ele precisou comprar Não, batata. se ele Não. foi, a única informação que eu tenho do quando é o tempo do verbo. Foi, comprou. Então está no pretérito perfeito. Significa que foi uma ação no passado que foi executada e concluída perfeitamente. Você estudou isso. Então, isso é o quando, tudo que você Mas está como a falando já ou galera ainda aí é não? com mais vontade de matar a professora e ficar jogando bola, né? Aí ele não prestou atenção que o tempo verbal ia ajudar ele na vida dele. Mas o Uhum. foi já está dizendo, isso aconteceu de uma forma perfeita e completa. Comprou, foi resolvido. Ah, Se então não quando. compraria, Então, quando João compraria, Você está né? falando do temporal, no caso. Não, Quando? é a única informação no texto que lhe fala do tempo. Então, quando eu pensei quando ele precisou de batata, Não, não veio ao pode caso. ser que ele tinha um pouco, mas ele comprou um pouco mais. Não, mas precisava. Isso tudo Tá, é então, alucinação, você está viajando, né? A única coisa que eu sei do quando é que já aconteceu de uma forma perfeita e completa, que está no pronto. pretérito perfeito. Não está no pretérito imperfeito, senão eu diria compraria, Aham, tá? tá. Então, se eu lhe perguntar, ó, já perguntei quem, onde E e quando? quando. Se eu disser como que aconteceu, Como? Rapaz. e olha que eu não estou dizendo da válvula, né, do coração, né?
Eu não estou falando sobre fotossíntese. Eu estou falando de um Joãozinho Como que ele foi foi à lá? feira comprar uma batatinha inglesa. Ele foi lá e pediu, aí. Ele pediu, não, errado, né? Ele comprou. Ele Ele comprou. poderia ter pedido, ele poderia ter roubado, ele poderia ter Como? furtado, ele poderia ter trocado, mas o texto diz que ele compra, né? Como? Então ele comprou Então, batata. como? Ele foi e ele comprou. O como são os verbos. O que aconteceu no texto? Ele foi. Ele poderia ter ligado, se houvesse esse serviço. Ele poderia ter pedido. Ele poderia Uhum. ter combinado com o feirante para entregar toda aquela dia de feira, tanto de batata. O texto diz que a situação aconteceu como? Ele se deslocou, ele foi, e chegando Aham. lá, ele comprou. Certo. Tá? Então, se você tiver essa visão antes, é mais fácil. É como, quando, onde? Em inglês é 5W e Quem? 2H, mas não vou deixar você louco, né? O Porque que? se As eu te perguntar, perguntas? se eu entrar com o porquê, é aí que o troço fica bom. Por quê? Entendeu? Você vai achar o porquê, sei lá, porque é louco, Porque entendeu? ele Que tinha que quis, aí. fazer. Porque eu não sairia de casa numa feira e comprar só batata, entendeu? Mas aí tem o porquê objetivo, o porquê subjetivo. Mas o Aham. importante é que você faça essa parada no parágrafo e se torne um Sherlock Holmes, Entendi. o que faz a sua leitura sair de 20%, 30%, que inclusive era quanto? Acho que estava 30. 30%. 30 ou 20. Deixa eu ver aqui. Né? O que acontecia com o Watson? Né? Ele acompanhava o Sherlock. Então, como o Sherlock, que era o responsável pelo caso, ele era um detetive, né? O Watson mais fazia companhia do que prestava atenção. Então, quando ele dizia, Watson, você viu que a gravata estava amassada no lado direito, perto Uhum. da bola vermelha? Uhum. Isso significa que ele estava se reunindo com alguém, encostou numa mesa, né? Aí ele falou, é mesmo, né? É verdade, Sherlock. Então, provavelmente, ele estava com aquele cara reunido. Ele é um suspeito. Ele Uhum. falou, Watson, elementar, né, Carotes? Você não viu a gravata do cara, entendeu? Ou seja, ele Sim. andava observando. Então, o procedimento da compreensão do texto, ele tem a atenção, que dura 14 segundos. Cada 14 segundos, seu cérebro ele decide, eu continuo prestando atenção ou penso em outra coisa. Né? Existe a observação, eu posso não estar prestando atenção, Uhum. né? A atenção prolongada já é uma observação. Se eu te perguntar assim, você tem relógio aí? De pulso, não. Só de celular. Pulso não, né? Mas Celular, se você pegar computador. alguém que tem relógio, pedir para ele olhar para o relógio Uhum. e perguntar para ele assim, era, era um tracinho, era arábico ou era romano? Ou não tinha nada marcando as horas? Às vezes, Falou, é. não, eu pensei que você ia perguntar as horas, eu olhei só que horas eram. Aham. Se você pegar uma fotografia e mostrar e perguntar assim, aliás, e pedir para ele memorizar o que é verde, e aí quando ele parar de olhar durante 5 segundos, você perguntar o que era azul, ele vai dizer, não, só sei o que é verde. Né? Então, Sim. essa é a observação. E aí, por fim, vem a concentração, que já é motivacional. A concentração está relacionada à importância da informação. Deixa eu prestar atenção aqui nesse texto, que ele vai me informar o número da Mega Sena. Isso é treinável também, a concentração por motivação. É treinável e é fácil. Vai lá na sua apostila, na página 1, né? Se você assistir o texto, o vídeo vai ser moleza, né? Você vai pegar lá o primeiro parágrafo da importância de fazer o que é importante. Importante fazer o que é importante, certo. Um golfinho. Ok. Aí eu leio o primeiro parágrafo. Só bem não é assim, deu o parágrafo, para, Vamos ver. explica, né? Aí, enquanto isso, você marca, depois lê o segundo, explica, depois lê o terceiro. Tá.
Ai, ai. Vamos lá. Eu já vou ter problema de falar o título do texto, o que é importante. Não, não falei para você ler o título, eu falei só É, para você ler o não, primeiro parágrafo, não isso, foi? eu li o primeiro parágrafo, depois de entender o que que era, sobre o que, né? Tá, você leu o primeiro parágrafo? Li. Tá, agora, não é fala do parágrafo, explica o parágrafo. Eu ia te passar a velocidade hoje, mas como você declarou que treinou errado, Podia ter omitido isso, aí, hein? aí foi fatal, entendeu? Aí foi fatal, aí não teve, não é, né? Aí, Fui ser pecado honesto e fui mortal punido da por isso. leitura dinâmica, foi pecado mortal, né? Chama-se retrocesso, né? Tá. É, o texto ele fala sobre o sentido da vida, então ele acha lamentável que as pessoas não descubram isso, ó, muitas vezes só no final da vida. Nossa. É, Então é o seguinte, houve um resumo pobre aham, com uma distorção da verdade, é. tá? Tá vendo meu nível? Tá grave. Uai, mas você estava dando uma olhadinha, Ai, ai, né? ai. Quer ver? Agora lê em voz alta a primeira linha. Mas isso é ótimo, tá, Camila? Essa transparência, você já vai ver que na próxima aula você já vai ficar com as antenas em pé, tá? Porque aí na próxima aula a gente já faz teste. Então dá uma lidinha em É, voz alta aí na primeira linha, o que você realmente deseja na vida. tá? O que lhe entusiasma, né? Acho que ainda está na primeira linha. É o que entusiasma e vai para a segunda já. Vai dar na segunda, né? Então, observa, ele está querendo saber você, Camilo, ou seja, você que está lendo, Que eu, se você realmente estivesse deseja na vida. lendo, eu sei o que eu quero Verdade. da minha vida, ele está me investigando. O texto quer descobrir se eu já encontrei meu propósito, minha linha de trabalho, ou seja, meu caminho, entendeu? O meu Sim, destino, né? O que me faz acordar cedo, dormir tarde, ou seja, entusiasmo é isso. É você ter um projeto que você já fica ansioso para no outro dia estar fazendo, né? Vira noite. Ou sim. seja, a maioria, diz o texto, fica velho e não descobre. Você falou que só descobre na velhice. Não. Ele fica velho e não descobre. Até a velhice, né? Isso é Pessoa não descobre. lamentável. Ele não descobre, você disse que descobre. Se descobrisse velho, não era bom. Aham, Coralina começou a escrever depois dos 40, certo? certo. Então, não descobre. Entendi. Então, você É, não é isso. Um dia você treina, lê 10, explica 5, sem consultadinha, tá? E no segundo dia você explica parágrafos. tá No bom. outro dia, 10, 15, no outro dia, parágrafos. Se o livro estiver chato, você pode trocar, Não, acho que não vai ficar chato, não. Tá tá? interessante. Aí já dá para fazer um teste. Você vai perceber que vai aumentar a sua velocidade.